Bom, gente, vamos, continuar a comentar aqui a Lei 8.213. Na última aula nós vimos, os segurados, empregados domésticos, e já iniciamos os nossos comentários sobre o contribuinte individual. Nós sabemos, que beneficiários são segurados e seus dependentes e que os segurados se dividem em 5 categorias: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Nós já fizemos, os nossos comentários sobre o segurado empregado e empregado doméstico. Iniciamos na aula passada os comentários sobre o contribuinte individual. Sabemos que a Lei 8.213, no seu artigo 11, fala dos segurados obrigatórios. E especificamente no inciso 5, vai nos falar dos segurados enquadrados na categoria de contribuinte individual. Somente lembrando que essa categoria de contribuinte individual, ela é criada em 1999 pela Lei 9876, tendo em vista a necessidade de agrupar 3 categorias anteriormente existentes: autônomos, equiparados a autônomos e empresários. Então, essas 3 categorias passaram a compor uma única categoria, que é a categoria do contribuinte individual. O primeiro contribuinte individual que aparece aqui é o produtor rural pessoa física. Então aqui, se aponta como sendo integrante da categoria de contribuinte individual a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais. Ou, então, o produtor, pessoa física, aquele que se dedica à atividade agropecuária, quando explora essa atividade em área superior a 4 módulos fiscais, é um contribuinte individual. Mas se esse indivíduo explora a atividade agropecuária em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou então ele se dedica à atividade pesqueira e utiliza empregados, com auxílio de empregados, ou por intermédio de prepostos, que são os parceiros, meeiros. Vejam vocês que produtores rurais, eles podem se enquadrar na categoria de contribuinte individual e de segurado especial. Aí é o seguinte: para você entender o segurado especial, você tem que pensar o seguinte: limite de terra, 4 módulos fiscais. Empregados, pode o segurado especial ter empregados? Pode sim, desde que sejam empregados não permanentes, ou seja, desde que aquele segurado especial, ele desembolse no ano um máximo de 120 diárias, Depois nós vamos ver isso mais à frente. Se ele tiver trabalhadores por ele contratados, e desembolsar no ano mais de 120 diárias, ele não pode, esse produtor, ser mais segurado especial, ele vai ser um contribuinte individual. Então, sempre que um indivíduo é excluído da categoria de segurado especial, porque a área da terra é maior, porque contratou empregados permanentes, porque fez parceria em mais de 50% da sua terra, ele vai ser considerado um contribuinte individual. E a gente vai conseguir visualizar isso no decorrer das aulas. Eu trouxe para vocês aqui algumas ilustrações, Por exemplo, se eu tenho um produtor rural em que a área de terra dele é de 5 módulos fiscais, tendo em vista ultrapassar aquele limite de 4 módulos, com certeza esse produtor rural é contribuinte individual. Ah, mas ele trabalha só. Ah, mas ele trabalha com a família. Não adianta. Se ultrapassar 4 módulos fiscais, esse produtor rural, ele vai ser considerado um contribuinte individual. Agora, se eu tenho um produtor rural que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar e a área de terra que ele explora lá da propriedade dele, ou a área que ele tem disponível para parceria,
é de até 4 módulos fiscais, aí sim esse produtor rural pode ser segurado especial. Então, quando eu tenho o trabalhador, né, o produtor, né, rural, que é um trabalhador, esse produtor rural exercendo atividade individualmente ou em regime de economia familiar, em área até 4 módulos fiscais, segurado especial. E aí, nessa ilustração, trata-se de alguém que trabalha sozinho ou com a família e não tem empregado. Seguramente, esse daí, respeitado, né, esse limite de área aí, 4 módulos fiscais, é segurado especial. Agora, o que acontece quando um indivíduo tem um empregado? Então, vamos cogitar do seguinte exemplo. Esse produtor rural, pessoa física, ele, né, tem uma pequena propriedade de 3 módulos fiscais. Como é que eu vou saber o módulo fiscal? Você não precisa saber, tá? Cada município vai ter módulo fiscal com um número de hectares diferente, tá? Então, o INCRA é que tem o controle dessa situação. Então, você tem aqui um produtor rural, pessoa física, com uma propriedade, tá? Que tem 3 módulos fiscais. E ele tem um empregado. Tá? Será que é só a área que vai dizer, pronto, a área menor ou igual a 4 módulos fiscais é segurado especial? Não. Além da área, agora eu vou ter que olhar para esse empregado dele e descobrir se é um empregado permanente ou se é um empregado não permanente, tá? Então, assim, a área tá ok, eu poderia pela área dizer, olha, esse moço pode ser segurado especial. Mas se o empregado for permanente, tá? Mesmo numa área pequena como essa de 3 módulos fiscais, esse indivíduo vai ser um contribuinte individual. Então, né, produtor rural com empregados permanentes, mesmo numa área menor que 4 módulos fiscais, ele vai ser um contribuinte individual. Agora, se você investigar essa condição desse empregado e descobrir que ele é um empregado não permanente, que esse produtor contratou esse moço por apenas 2 meses. Ora, 2 meses, 60 ou 61 dias, significa que houve, né, dentro do ano, um desembolso de 61 diárias, tá? Então, se eu tenho um desembolso dentro do ano de 61 diárias, está dentro do limite de até 120 diárias ano, que eu considero como sendo empregado não permanente. Então, se ele for contratado por 3 meses, 90 diárias, está no limite de 120 diárias por ano. Então, eu posso considerar esse produtor que contrata esse empregado não permanente como sendo um segurado especial. Então, para definir se o produtor pessoa física é um contribuinte individual, um segurado especial, eu preciso primeiramente investigar a área. Se a área for maior que 4 módulos fiscais, esse produtor será um contribuinte individual. Se a área for, como a gente viu aqui, tá, até 4 módulos fiscais, tá, eu posso aí ter um segurado especial. Posso ter, mas eu tenho que investigar naqueles casos onde a área está dentro do limite, se o produtor tem ou não empregados. Se ele tiver empregados, tá, eu tenho que investigar se esse empregado é permanente. Se o produtor tem empregado permanente, contribuinte individual. Se o produtor rural tem empregado não permanente, dentro desse limite de área, ele pode ser, sim, ele pode ser não, ele vai ser um segurado especial. Então, com empregado permanente, né, em área até 4 módulos fiscais, contribuinte individual. Sem empregado permanente, área até 4 módulos fiscais, segurado especial. E o que eu chamo de empregado não permanente, tá? Então, ele vai ter auxílio de empregados de forma não permanente se o desembolso for de 120 diárias por ano no máximo, tá? E nós vamos, né, voltar a conversar sobre isso, né? Vamos cogitar da seguinte situação. Um produtor rural, pessoa física, ele tem, né, uma pessoa contratada por 240 dias no ano. Aí você vai dizer, 240 dias no ano, poxa vida, são 240 dias, não pode ser segurado especial. Só que se eu disser para você o seguinte, esse empregado foi contratado por 240 dias, mas ele trabalha meia diária. Ora, 240 dias trabalhando a metade do dia,
eu vou ter no final das contas um desembolso de 120 diárias e vai estar dentro do limite, ok? Vamos ver o próximo aqui, tá? Bom, no caso do contribuinte individual, vou voltar aqui, produtor rural, ele pode exercer atividade diretamente ou por intermédio de prepostos. Preposto é parceiro, é meeiro, tá? É comodatário, tá? Muito bem, então vamos ver aqui a questão dos prepostos. Para os fins previstos nas alíneas A e B do inciso 5, né, entende-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora a atividade através de prepostos quando, na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração mineral por intermédio de parceiros ou meeiros. Então, eu digo que um produtor rural, até um garimpeiro, exerce atividade através de prepostos quando ele firma parceria. Então, o produtor passa a ser um parceiro outorgante e ele tem na sua terra trabalhando um parceiro outorgado. Eu vou dizer que esse produtor outorgante, que é o parceiro outorgante na parceria, ele está explorando a atividade rural através de prepostos. E a questão dessa situação de parceria ou meação, tá? Vamos entender o seguinte: segurado especial, tá? Passado não podia ter preposto. Se ele tivesse, né, um contrato de parceria, o dono da terra deixaria de ser segurado especial e passaria a ser um contribuinte individual. A legislação foi alterada e hoje os segurados especiais podem sim firmar contratos de parceria na condição de outorgantes. Na condição de outorgado, trabalhando na terra do outro, o segurado especial sempre pôde ter essa condição, sempre, tá? Agora, na condição de outorgante, no passado, era proibitivo para o produtor ser parceiro outorgante, deixar outra pessoa trabalhar, né, mediante parceria na sua terra e continuar como segurado especial. Agora isso é possível. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona a parceria para o segurado especial e qualquer parceria que fuja desse limite, o indivíduo vai ser enquadrado na categoria de contribuinte individual, produtor rural, contribuinte individual. Então veja só, eu tenho aqui uma propriedade, tá? Onde o dono da terra, tá? Esse aqui, ele poderia ser até um arrendatário, tá usando a terra de outro e tal, mas enfim, vamos dizer que ele seja proprietário dessa terra. E essa terra tem área até 4 módulos fiscais. E ele entende de fazer contrato de parceria. Um pequeno produtor, tem terra até 4 módulos fiscais, não tem empregados permanentes, então, né, antes da parceria, seguramente ele é um segurado especial, porque a terra está no limite de 4 módulos fiscais. Ele trabalha individualmente ou com a família dele, então ele é um segurado especial, tá? Só que ele entende de fazer parceria. Ele tem um compadre que não tem terra para plantar e o dono da terra não está trabalhando, né, em toda a área, resolve firmar uma parceria com esse compadre. Então, esse compadre aqui passa a explorar, mediante contrato de parceria, 50% da terra do outro, tá? Bom, então eu vou ter aqui o seguinte, esse daqui, tá, que é o dono da terra, esse aqui, ele é o outorgante, tá? Na parceria eu tenho parceiro outorgante e parceiro outorgado ou parceiros outorgados, tá? Então, esse daqui, ele é o outorgante e ele vai ceder em regime de parceria metade da sua terra para o compadre dele, tá? Nesse contexto, se a área é de até 4 módulos fiscais, se o pedaço da terra cedido para a parceria não passa de 50% da área, tá aqui, tá? E se o outorgante, este, e o outorgado, este, continuam a exercer atividade agropecuária, tá? Individualmente ou em regime de economia familiar, continuam ambos na condição de segurado especial, tá? O outorgado, que é esse daqui, não tem problema nenhum para ele ser segurado especial, tá? Nem hoje, nem antes. Agora, o outorgante, que é o dono da terra aqui,
No passado não podia ser segurado especial se firmasse essa parceria. Hoje ele pode, desde que a parceria não ultrapasse 50% da área e que o outorgante também continue a exercer atividade individualmente ou em regime de economia familiar, tá? Agora, se esse outorgante aqui, a área até 4 módulos fiscais, ele entende de ceder para a parceria uma área superior a 50%, tá? O que acontece? Esse outorgante, tá? Que cedeu, tá? Para o seu compadre uma área superior a 60%, ele vai ser um contribuinte individual. Esse aqui não tem problema não, continua sendo segurado especial, tá certo? Então, se a parceria ultrapassar, né, 50%, ou seja, o dono da terra cede para a parceria mais do que 50% da sua terra, ele, dono da terra, ele, outorgante, não pode mais ser segurado especial. Diferentemente, tá, do que aconteceu aqui. Aqui, esse daqui, outorgante, como ele respeitou o limite da parceria, tá, de 50% da terra, ele vai ser segurado especial e esse aqui também, tá? Mas, quando ele cede mais que 50%, o que vai acontecer? O outorgante é um produtor rural contribuinte individual e o outorgado, ele é um produtor rural segurado especial. Não precisava ser 60%, bastava ultrapassar, né, em 1%, 1/10% que fosse, esse aqui seria contribuinte individual e esse aqui, que é o parceiro outorgado, seria segurado especial. Então, este é o outorgante e esse é o outorgado, tá? Outra coisa importante é assim, o dono da terra, se ele, né, obedecer esse limite aqui, como sendo de 50%, ele pode ter N parceiros outorgados. Então, esse aqui é o dono da terra, eu vou chamá-lo de parceiro outorgante. Esses aqui são os parceiros, todos eles outorgados. Então, firmaram eles um contrato de parceria, eu tenho vários parceiros outorgados, um parceiro outorgante. Esse produtor rural, vejam que a área eu não mexi nela, é até 4 módulos fiscais. Esse parceiro outorgante, ele é um produtor, pessoa física, tá? Ele é um segurado especial, tá bom? Então, esse aqui é um segurado especial. Por que ele é segurado especial? Porque a área da propriedade é de 4 módulos fiscais, até 4 módulos, porque ele só cedeu para a parceria, tá? 50% da terra, porque esse outorgante aqui na parceria continua trabalhando em regime de economia familiar ou individualmente. Os outros, os pequenos aí no contrato, né, que tem um pedacinho de terra para cada um, são os parceiros outorgados, tá? Eles trabalhando individualmente ou em regime de economia familiar, eles vão continuar como segurados especiais. Uma coisa importante é assim, se esse parceiro outorgante contratar um empregado, eu não sei se eu fiz esse quadrinho, acho que não. Não. Tá? Se esse parceiro outorgante aqui, ele contratasse, tá, um empregado não permanente, não teria nenhum problema. Ele continuaria como segurado especial. Mas se esse parceiro outorgante contratar um empregado permanente, tá, esse parceiro outorgante deixa de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual, tá? A situação dos parceiros outorgados dele não ficará comprometida, porque quem contratou o empregado foi ele. Esse empregado do outorgante atende somente a ele. Os outorgados continuam lá nos seus pedacinhos, tá, de terra, trabalhando, tá, sozinhos ou em regime de economia familiar, portanto, continuam como segurados especiais. Entretanto, poderia acontecer o seguinte, olha só. Vou tirar esse empregado daqui
e vou colocar esse empregado bem aqui. Um dos parceiros outorgados entendeu de contratar um empregado, tá? Esse empregado, se for não permanente, não prejudica o enquadramento desse indivíduo aqui como segurado especial, tá? Empregado não permanente não prejudica o seu enquadramento como segurado especial. Agora, se esse empregado aqui, tá? Este aqui, for um empregado permanente, tá? Esse moço aqui deixa de ser segurado especial. E esse aqui também vai deixar de ser segurado especial. Por que isso? Porque na parceria, tá? Esse outorgado aqui, ele vai, né, ter atividade agropecuária e vai repassar a produção rural para o seu outorgante. Se esse daqui, esse moço aqui, tá? Lá vou eu de novo aqui, tá? Eu sou ruim de fazer seta, vocês já perceberam. Então, se esse moço aqui, tá? Ele tiver um empregado permanente, esse empregado vai ajudar na produção a ele, aqui, mas acaba ajudando também diretamente a esse aqui. Então, se esse moço aqui da seta contratar um empregado permanente, ele, moço da seta, deixa de ser segurado especial e acaba, né, também prejudicando o enquadramento desse daqui como segurado especial, porque esse empregado vai estar, tá, com o suor dele, tá, ajudando na produção não só do seu patrão aqui, tá, o moço da seta, como também vai, né, destinar parte dessa produção para esse outro aqui, que é o outorgante, ok? Então, vamos lá. Pronto, vamos aqui. O outro indivíduo, tá, que aparece aqui, né, enquadrado como contribuinte individual, é o garimpeiro. E nós já vimos na aula passada que a pessoa física, seja ela proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, qual é a conclusão? O garimpeiro trabalha individualmente, trabalha em regime de economia familiar, com empregados permanentes, sem empregados permanentes, com prepostos, sem prepostos, utilizados a qualquer título. Esse garimpeiro aqui é um contribuinte individual, ok? Vamos para o próximo. Também é contribuinte individual, quem é esse que aparece aqui? O religioso. Tá certo? Então, religiosos, tá? Mantidos pela ordem ou não, tá? Eles são considerados, né, como contribuintes individuais. No passado, existia um condicionante que era assim: o religioso só seria contribuinte individual caso não tivesse outra atividade que nessa outra atividade o enquadrasse como segurado obrigatório de qualquer regime. Hoje não. É religioso, é padre, é pastor, é pai de santo, como eu disse, é monge budista, enfim, bem, né, aqui ecumênico, por assim dizer, tá? Todos eles são considerados contribuintes individuais. Eu disse para vocês que o segurado obrigatório é aquele que exerce atividade remunerada, tá? Toda boa regra tem sua exceção. A exceção dessa regra de que segurado obrigatório exerce atividade remunerada é essa daqui. O religioso, tá? Ele mesmo sendo mantido pela ordem, sem ter remuneração pelo trabalho, ainda assim ele é considerado um segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual. Vamos lá. Revogado, vamos lá, tá? Aqui temos o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. Então, aqui eu já mostrei na outra aula, esse moço é um brasileiro civil que presta serviço ao organismo oficial internacional no exterior, tá? Ele, inclusive, pode ser domiciliado e contratado no exterior. E a pergunta a fazer é, lembro? O seu brasileiro que trabalha aí na ONU, na OIT, né, no organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo,
Ô, seu brasileiro que trabalha no organismo oficial internacional, o senhor tem regime próprio de previdência? Tenho. Resposta sim, tem regime próprio, excluído do regime geral. Não, eu não tenho regime próprio, não tenho um sistema de previdência que me proteja. Então, ele não tem regime próprio, ele virá para o regime geral. Como ele trabalha para o organismo oficial internacional, ele virá para o regime geral como contribuinte individual, tá? Agora, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior e não é amparado por regime próprio, ele vem trabalhar aqui para a União lá no exterior, tá? Ele trabalha para a União no organismo oficial internacional, mas trabalha para a União e não tem regime próprio, ele será um segurado na categoria de empregado, tá? Também são segurados obrigatórios os gestores de empresa, desde que remunerados, tá? Então, desde que recebam remuneração pelos serviços prestados à empresa, ao condomínio, à associação, tá? À massa falida, são considerados segurados na categoria de contribuintes individuais. Titular de firma individual urbana ou rural seria hoje o empresário individual. Diretor não empregado e membro de conselho de administração de sociedade anônima. Nós vamos ver mais para frente que também o membro do conselho fiscal dessas sociedades, desde que remunerado, ele é um contribuinte individual. Sócio solidário, sócio de indústria, tá? Sócio gerente, sócio cotista que recebam remuneração decorrente do seu trabalho, seja empresa urbana ou rural. Qualquer associado que seja eleito para o cargo de direção de cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, desde que remunerados, contribuintes individuais. Síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, né? Desde que receba remuneração, contribuinte individual. Tem um dirigente que eu chamo a atenção de vocês, nós já vimos que apesar de ser um dirigente, ele não será necessariamente um contribuinte individual. É o dirigente sindical. O dirigente sindical mantém durante seu mandato o mesmo enquadramento anterior à investidura. Então, se ele era um empregado e agora ele foi eleito para o sindicato, tá? Ele continua como empregado. Se ele era avulso e foi eleito como dirigente sindical, ele continua como avulso, tá? Bom, também é contribuinte individual, nós já vimos quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então, aquele prestador de serviço em caráter eventual, tá, a uma ou mais empresas, ele é um contribuinte individual. Também quem exerce por conta própria atividade de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, contribuinte individual, tá? E agora nós vamos explorar, né, as disposições que estão no regulamento da Previdência Social. Essa primeira aqui, ela repete o que nós vimos sobre o produtor rural lá na Lei 8.213. Só que aqui ela fala, além de atividade pesqueira, naqueles que exercem atividade extrativista. Então, se eu tenho alguém que exerce uma atividade extrativista, é um seringueiro, é um marisqueiro, enfim, e esse indivíduo, tá? Ele exerce essa atividade com empregados permanentes, ele vai ser considerado um contribuinte individual. Agora, se ele exerce uma atividade extrativista individualmente ou em regime de economia familiar sem empregados permanentes, aí esse moço que exerce atividade extrativista vai ser um segurado especial, tá? Aqui é o garimpeiro, tá? Segurado na categoria de contribuinte individual. Os religiosos, contribuintes individuais, tá? Aquele brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional e não tem regime próprio, tá? Ele é um contribuinte individual, tá? O titular de firma individual urbana ou rural, esse é hoje o empresário individual, tá? Diretor não empregado e membro do conselho de administração na sociedade anônima, contribuinte individual também, tá? Todos os sócios nas sociedades em nome coletivo e sociedades de capital e indústria.
Então, esses sócios, que são gestores remunerados dessas empresas, né, essa organização societária, tá, de capital e indústria, com o novo Código Civil nós não temos mais, mas no passado existiam essas sociedades, então o sócio de capital e indústria nesse período é considerado como contribuinte individual. Também é contribuinte individual o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente do seu trabalho na empresa, tá? E o administrador não empregado nas cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural. Então surge aí a figura do administrador não empregado. Temos ainda associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza, síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que remunerados são contribuintes individuais. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual, uma ou mais empresas, sem relação de emprego, contribuinte individual. Pessoa física que exerce atividade por conta própria de natureza urbana, olha, com fins lucrativos ou não, contribuinte individual, tá? Aqui temos um que já comentamos lá atrás, o aposentado de qualquer regime previdenciário que seja nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, tá? Hoje nós só temos esse daqui, tá? Ele vai ser um contribuinte individual. Já aquele indivíduo que sendo, né, não é aposentado, e ele é nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, ele manterá durante, né, o período enquanto magistrado o mesmo enquadramento que ele tinha anteriormente. Se era contribuinte individual, continua contribuinte individual. Se era empregado, continua empregado, tá? Também são considerados contribuintes individuais os cooperados, tanto de cooperativa de trabalho quanto de produção, tá? Na verdade, a lei das cooperativas mudou. Hoje eu posso entender que existem, né, duas formas de cooperativas, as de produção e as de serviço, tá? Mas depois a gente vai comentar sobre isso. Então, cooperado, tá? Ele é considerado um contribuinte individual, tá? Então, o cooperado aqui que presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado é um contribuinte individual. Importantíssimo. Antes, o preso que exercia atividade remunerada por conta própria na prisão ou que exercia atividade remunerada por conta de convênio do presídio, era considerado contribuinte individual. Essa disposição foi revogada. Hoje, presos, tá, que exerçam atividade, mesmo aqueles que exerçam atividade remunerada, eles vão ser segurados facultativos caso queiram. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente estiver falando do segurado facultativo, tá bom? Temos aqui o microempreendedor individual, tá? De que trata o artigo 18A e 18C da Lei Complementar 123. Esse microempreendedor, ele é um contribuinte individual, tá? Ele é um empresário individual de muito pequeno porte, tá? Que opta pelo recolhimento de impostos e contribuições, né, abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. Então, a previdência que ele vai pagar é 5% de contribuição, ele paga, tá, R$5 e para ISS, R$1 para ICMS, são valores fixos, tá? Depois eu atualizo esses valores quando a gente vai falando de contribuições. Muito bem, então aqui nós encerramos essa aula. Na próxima aula eu vou concluir as disposições do regulamento sobre o contribuinte individual e vamos dar uma olhada na instrução normativa, tá, que trata do contribuinte individual também, instrução de benefícios. Até lá!